Olha, em entrevista ao The Wall Street Journal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que quer a ajuda do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para voltar ao poder. Vamos então com o nosso Bruno Pinheiro, que está aqui em São Paulo. Inclusive vocês que acompanham a Jovem Pan neste fim de semana, o Bruno vai fazer as nossas edições do Fast News, então prestigiem o nosso amigo lá na apresentação, que além de trazer bastidores e boas reportagens, também estará aqui nos nossos estúdios. Fala, meu amigo, depois você faz aquele pix. Ótima tarde, Evandro. Estou de volta e após o corte de gastos, tive que voltar, não teve como, outra saída. Ótima sexta-feira a você e a quem nos acompanha. Essa história rende muito sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deu essa entrevista e disse que confia, assim como o ex-presidente e agora presidente eleito dos Estados Unidos conseguiu retornar. Ele acredita que vai conseguir viabilizar essa candidatura, então, em 2026. E disse que espera contar com apoio do presidente americano na sua candidatura lá em 2026. E disse um pouco mais, que espera ainda algumas sanções econômicas contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sanções econômicas sobre o atual cenário e também essa relação do mercado internacional. Essa fala do ex-presidente é uma fala que ele tem feito muito sobre ir a este evento, inclusive no dia 20 de janeiro, a cerimônia de posse nos Estados Unidos. Ele está aguardando chegar a esse convite oficial para formalizar essa solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, que vai ali então autorizar ou não e aproveitar essa viagem para conversar sobre eleição aqui no Brasil em 2026. Ele vê que a Argentina conseguiu ganhar, a direita conseguiu vencer agora nos Estados Unidos e que seria a hora de aproveitar o relacionamento do seu filho Eduardo Bolsonaro para conversar com nomes importantes no cenário internacional americano para o ajudá-lo nessa disputa em 2026. Mas existe uma incerteza se ele vai conseguir viabilizar o seu nome. E é diante disso que existe uma estratégia. Escolher muito bem o nome de vice, assim o nome de vice lá na hora. Jair Bolsonaro não conseguindo ir às urnas, o nome do vice vira o candidato à presidência da República. Vamos aguardar como será essa viagem, se vai chegar a acontecer a saída aos Estados Unidos e de que forma que o presidente americano conseguirá ajudar Jair Bolsonaro numa eventual disputa eleitoral. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Grande abraço para você, a gente vai conversando. Agora vamos trazer os principais temas, então, que a gente já colocou aqui na nossa pauta para a análise dos nossos comentaristas. E eu quero retomar essa história da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Wall Street Journal e fazer também uma conexão com outros fatos que estão em andamento agora, como a discussão sobre a possibilidade de se engavetar o projeto de anistia diante de toda essa história do inquérito da Polícia Federal envolvendo Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas. Vocês acreditam que a figura de Donald Trump, e o ex-presidente até menciona a possibilidade ou a expectativa de que Donald Trump, a partir de sanções ao Brasil, poderia levar à alteração de alguma situação relacionada a ele. Isso são só discursos e palavras jogadas para gerar algum tipo de engajamento, notícia ou etc., ou vocês acreditam realmente nessa possibilidade? Fala, Segré. Eu vejo que pode ser uma pressão psicológica, mas não me parece que tenha nenhuma fala direta. O presidente eleito, que assumirá no dia 20 de janeiro, é pouco o que judicialmente ele pode fazer para reverter a situação do presidente Jair Bolsonaro. Se poderia fazer alguma coisa em relação à pressão, por exemplo, para os ministros da Corte Suprema. Aí sim, mas não tem vínculo, ou seja, não me parece que tenha que ser uma moeda de troca. Eu pressiono por uma situação em troca de que possa reverter a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Lógico, um governo Trump é uma pressão muito maior para o governo Lula do que o Biden, ou Harris continuar no governo dos Estados Unidos. Mas não vejo um vínculo direto e concreto no que o Trump possa fazer para atenuar ou modificar a situação do presidente Bolsonaro. 4h32, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. O que você acha, Zé? Olha, é inegável que há uma interferência política, sim, do que acontece no resto do mundo e principalmente nos Estados Unidos, com a repercussão política por aqui. Eu nunca me esqueço, no Salão Verde, ali no pé da escada que desce
para a chapelaria, o então deputado federal Jair Bolsonaro me disse: olha, Zé Maria, o que aconteceu, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos me beneficia, e beneficiou. Aquela onda chegou no Brasil e Jair Bolsonaro foi uma espécie de adotado pela direita, que estava tímida, e eclodiu ali. Ele não precisava fazer muita coisa, nem gastar dinheiro, nem nada. Ele ia para um aeroporto, todo mundo estava lá. Onde o Jair Bolsonaro aparecia era uma multidão. E foi assim a eleição dele lá no primeiro mandato. Então, esta repercussão política, ela é inegável. Como agora a reeleição do Donald Trump fortalece, sim, a direita e o discurso da direita aqui no Brasil. Agora, o problema do ex-presidente Jair Bolsonaro é jurídico, né? Ele está condenado por 2 inelegibilidades pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tradicionalmente é o Supremo, é o órgão máximo em matéria eleitoral. Existe a possibilidade do Supremo, sim, mas o próprio Jair Bolsonaro já disse que recorrer ao Supremo de uma decisão do TSE é como você ir na sogra reclamar da mulher, ou seja, é muito complexo, né? Muito difícil, da sogra e contra a filha dela. É mais ou menos assim, são 3 ministros do Supremo que estão no Tribunal Superior Eleitoral. Mas olha, aqui em Brasília se diz que só peru é que morre de véspera, né? Que morre antes do Natal. Então, até lá, até 2026, é possível que gestões assim possam mudar o quadro. O que eu te digo, Cine, é o seguinte: só se mata um político por falta de votos. Zé Maria Trindade, vieram 3 trocadilhos aí nessa história, nessa fala, hein? Gostamos muito. Fala, seus piperninho. Esse pronunciamento do presidente Bolsonaro, eu não sei se ele foi mais imbecil ou desastroso. Primeira coisa, eu não entendi muito bem se ele vai voltar ao poder pelo voto ou por uma outra tentativa de golpe, já que ele está acenando aí, buscando o apoio do Trump. Em relação ao que o Trump pode fazer, não custa recordar também que durante o período do presidente Trump no poder, López Obrador chegou ao poder no México, um homem de esquerda, vizinho lá dos Estados Unidos. Né? Macri perdeu a eleição aqui na Argentina para Cristina Kirchner. Então isso não tem lá relação nenhuma, né? Embora é óbvio que vá animar a direita. Isso também é do jogo. Agora, você sabe o que mais me preocupa, Evandro? É o fato dele reclamar por sanções contra o governo do Brasil. O que o presidente Lula, de objetivo, fez para justificar algum tipo de sanção? E aí, será que, por exemplo, se o presidente Trump resolvesse aplicar alguma sanção comercial ao pujante agronegócio brasileiro? E aí, será que isso seria bom para os produtores? Então, veja, eu acho que políticos que têm uma densidade, uma representatividade eleitoral como ele tem, precisam tomar um pouco mais de cuidado e não sair por aí semeando esse tipo de declaração irresponsável. Alan Gani, você acha que o ex-presidente deu uma viajada nessa história da sanção? Deu uma viajada sim, até porque o que ele faz ali é uma estratégia, né, de gerar barulho político, pressão política, comover a população, uma espécie de wishful thinking, né, o desejo dele, mas que não necessariamente vai se concretizar em medidas protecionistas. Por quê? Porque a adoção de medidas protecionistas pelos Estados Unidos prejudicaria empresas nos Estados Unidos, que têm negócios com o Brasil, e empresas brasileiras também. Então não é uma questão muito simples, né, para atender a um determinado interesse político local. Imagine se o governo dos Estados Unidos resolvesse comprar todas as brigas locais no mundo inteiro, aplicando sanções. Evidentemente que isso inviabilizaria o comércio internacional. Então isso não se sustenta, mas a fala dele é justamente para gerar todo esse burburinho político e aumentar a pressão política para uma reversão da sua inegibilidade. Bom, e eu quero aproveitar e falar sobre outra questão também relacionada a Jair Bolsonaro e sobre a possibilidade de retorno dele a uma eleição.
tem aquela proposta sobre a possibilidade de anistia para os presos do 8 de janeiro, que de alguma forma poderia trazer reflexos também para o ex-presidente. Só que depois daquela operação da Polícia Federal, vários líderes do Congresso começaram a analisar que essa não seria, ou este não seria um bom momento para as tratativas dessa proposta. E eu quero entender de vocês, se tudo indica que ela deva ser engavetada diante das consequências e principalmente, da espera que é necessária para entender o que acontecerá ou não com o ex-presidente e com outros auxiliares que agora aparecem nesse inquérito da PF. Eu vou te ser franco, eu ouvi hoje até que seria uma ameaça fazer esse tipo de pressão diante dos ministros, A ideia geral, já alguns aliados dizendo, olha, a ideia é aprovar uma anistia geral, inclusive anistiar ministros do Supremo. Veja bem, ministros do Supremo não estão condenados, não se pode anistiar quem não está condenado, Então, tem um debate muito forte político nesse sentido e chamando o Supremo Tribunal Federal para o centro desse debate político. Uma percepção minha, isso é pessoal, essa percepção, é de que os ministros estão se aproximando de senadores. Isso é novidade. Os ministros ficavam muito encastelados no Supremo Tribunal Federal e aqui e ali eram procurados por senadores. E é a primeira vez que os ministros do Supremo estão agindo politicamente. Isto é agir politicamente. Não politicamente partidário, política partidária, mas uma política. Chamando os senadores para almoçar, chamando os senadores para visita e esse tipo de agenda, Então, esta é uma grande novidade. Forçar o Supremo, ou politicamente, a aprovar uma anistia desse jeito, não há como. Não há como. Mas eu entendo que faz parte do processo, de se fazer toda esta, vamos dizer, esta sinalização para o presidente dos Estados Unidos, que vem muito forte e toma posse agora em janeiro, fazer uma sinalização, inclusive, para a política, dizendo, olha aqui, eu estou vivo, eu ainda tenho popularidade e tem muita popularidade. Acho isso positivo e o debate deve, sim, continuar, mas deixar as coisas fluírem e eu acho, que as instituições estão aí, estão funcionando, Umas mais fortes, outras mais fracas. A gente viu, eu até falava isso aqui lá atrás, que mudou o eixo da disputa, antes era Supremo e Palácio, agora o Palácio meio que se uniu ao Supremo, ou não briga mais com o Supremo, mas o Supremo está numa nova disputa com o Congresso Nacional. Então, na democracia, sim, o espírito das leis andam. Então, essas disputas cotoveladas são até positivas para a democracia. Portanto, eu acho bom que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue vivo, tem que ser isso, tem que ser vivo, não pode ir para casa e ficar em depressão, Mas pressão sobre os ministros do Supremo, eu acho difícil. Ô, Fábio Piperno, você acha que tudo indica que esse projeto vai ser enterrado agora? Esse projeto espúrio ele não tem a menor viabilidade, ainda mais nesse momento, por tudo que o país presenciou, especialmente nesses últimos 10 dias. Nem há clima para isso. Mas eu vou concordar com a análise do Zé, no sentido de que é do jogo. Quem tem interesse nessa anistia, e particularmente o grupo mais próximo do presidente Bolsonaro, vai fazer a legítima pressão que é do jogo político. Isso é normal. Agora, isso também nem vai fazer cócegas lá no pessoal do STF, está muito seguro, e não são ministros volúveis, principalmente aqueles que estão mais diretamente ligados aí ao julgamento e a condução desse processo todo. Então, fazer pressão por esse projeto, eu acho do jogo, e a chance desse projeto prosperar, pelo menos atualmente, é nenhuma. O que você acha, Gani? Olha, eu não sei se é nenhuma, mas ficou muito mais difícil prosperar, dado aí todos os inquéritos da Polícia Federal. Então, a situação ficou politicamente mais complicada, O parlamentar tem medo, numa hora dessa, de colocar a sua digital no projeto da anistia, muito embora sejam temas diferentes, mas é claro que há uma percepção política de que os temas se conectam de alguma forma. Agora, é do jogo, o Jair Bolsonaro vai fazer toda a pressão, para que isso prospere, então ele atua em duas frentes. Uma é aumentar essa pressão
política, manter Bolsonaro vivo para tentar que a anistia prossiga no Congresso Nacional e depois toda a sua estratégia jurídica perante o Supremo Tribunal Federal. O Gustavo Segré, o avanço desse projeto seria um recado também ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que diante da quantidade de processos que muitos parlamentares têm no Supremo Tribunal Federal, esses não gostariam de mexer no vespeiro. E o que mostra que essa metodologia está errada, porque quem deve julgar qualquer exagero, qualquer delito eventual, investigar um delito eventual de alguém que tenha foro privilegiado, especificamente deputados e senadores, o Supremo Tribunal Federal. E quem tem a autonomia e o poder de fazer um impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado. Então imagina que por um momento os senadores que estão com algum intuito de iniciar o processo, eventualmente, de impeachment contra algum dos ministros, têm alguma pasta sendo investigada no STF. É uma situação muito complicada, porque aquele que deveria ser julgado por um poderia ser o julgador do outro. Não fecha essa conta do ponto de vista da transparência do processo. Essa questão da anistia, eu acho errado falarmos de anistia, sobretudo porque teve uma anistia sem chegar a ser uma lei, quando vândalos detonaram em 2017, incendiaram ministérios, feriram pessoas e nada aconteceu. Naquele momento foi uma anistia porque nem sequer começou um processo de investigação e muito menos de punição. Quando tem hoje pessoas há 17 anos de cadeia, me parece que a isonomia jurídica deveria ser avaliada, não como uma anistia, e sim como uma questão de verificação específica de cada uma das penas sobre cada uma das responsabilidades que essas pessoas tiveram. Vandalismo, que seja como vandalismo, não como golpe de Estado. Mas essa situação do presidente Bolsonaro ia ir como um jabuti dentro dessa lei de anistia. Me parece que isso complica as pessoas que hoje estão presas ou sentenciadas por uma situação de vandalismo e que atrapalharia um pouco a situação. O do Bolsonaro, me parece que deveria ser tratado especificamente pelo Bolsonaro.